Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Welton, eu sou consultor de investimentos CVM e hoje eu vou falar sobre esse fundo aqui, o XPMOL, XPML11, um fundo de shoppings bem interessante. Ele é um pouco mais complexo de entender, mas vai ser bem legal para a gente entender melhor, aprender e fazer uma análise dele aqui, tá? Lembrando que não é recomendação de compra ou de venda, é mais para a gente estudar, entender, virar uma opção para você decidir escolher se vai investir ou não. Ah, eu tenho dúvidas ainda se é um interessante para o meu portfólio. Me chama lá no direct, no Instagram, e marque uma consultoria comigo. Como eu sou um consultor de investimento, eu posso te ajudar nesse quesito, beleza? Vamos lá então. Eu lembro que quando eu comecei a investir lá em 2015, o setor de shoppings era um setor que era bem criticado na época, porque nos Estados Unidos já estava mudando essa questão do shopping perante o e-commerce, né? O e-commerce crescendo muito nos Estados Unidos e a tendência era acontecer isso aqui no Brasil e realmente aconteceu de o e-commerce crescer, só que na minha visão daquela época, e continua sendo a mesma coisa, em relação aos shoppings no Brasil, eu acho que não dá para comparar com os Estados Unidos porque é totalmente diferente. Lá realmente é consumo e acabou. Aqui eu vejo como entretenimento. Né? Você vai no shopping e você tem várias coisas para fazer lá. Então você tem a questão praça de alimentação, sempre lotada. Você tem cinema, você tem boliche, você tem casa lotérica, banco, loja de roupa, loja de sapato, loja de joias, perfumaria, cara, eventos, né? Às vezes tem eventos. Então, assim, é uma infinidade de coisas que você faz no shopping, tá? Então, não é somente ir e consumo. E tem algumas coisas, por exemplo, eu prefiro ir no shopping, né? Minha esposa, por exemplo, já prefere ir comprar roupa no Brás. Eu prefiro ir no shopping, porque eu acho que é mais fácil de comprar e tal. Mas é uma coisa ainda que eu não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, roupa e sapato eu não consigo comprar pela internet. Toda vez que eu comprei pela internet eu me frustrei. Então eu prefiro ir lá pessoalmente, ver o produto e comprar, tá? Então esses são os itens que eu ainda compro presencialmente, o restante eu compro tudo pela internet. Beleza? Mas a gente vai acaba indo muito no shopping porque você tem que comprar uma coisinha, vai fazer não sei o que, tal, ou passar até o tempo lá e você acaba consumindo. Então, esse é um fundo de shoppings, tá? Ele foi criado em 2017, tem o código XPML11, um patrimônio líquido de 6,6 bi. Lembra, patrimônio líquido é o ativo menos passivo, tá? Ativo, quanto que aquele imóvel vale, aqueles investimentos, tudo, e passiva, tudo que você tem de dívida. Então, por exemplo, eu dou um exemplo bem fácil para você entender. Um apartamento financiado. O meu exemplo. Meu apartamento vale quanto no mercado hoje? Ah, vale 500 mil reais. Beleza, então ele é o ativo, 500 mil reais. Só que ele está financiado. Quanto que eu devo ainda de financiamento? Ah, eu devo 200 mil. Então meu passivo é 200 mil. Tá, então quanto que eu tenho realmente desse imóvel? Meu patrimônio líquido vai ser ativo 500 mil menos 200 de passivo, vou ter 300 mil reais de patrimônio líquido, tá? Então, tirando tudo que eles têm de passivo, sobra um patrimônio líquido de 6,6 bilhões de reais. É um belo patrimônio, tá? Lembrando que esse patrimônio, para transformar realmente em dinheiro, pode ter ali algumas dificuldades tal de liquidez. Quantidade de cotista: 588 mil cotistas, um belo número, né? Fiz um vídeo com o Gary 11, tem 300 e poucos mil. Esse aqui tá com 580 e poucos mil. Taxa de administração de 0,75% ao ano, uma taxa muito boa. Taxa performa 20% do que excedeu o benchmark. Benchmark IPCA mais 6. O que é o benchmark? Índice de referência. Ó, nosso fundo aqui vai tentar bater esse índice de IPCA mais 6. Tá? A ideia é a gente bater esse índice, que é um belo índice. Tá? Comentários do gestor. Então, esse relatório aqui é de março de 2025, que foi divulgado, se a gente pegar aqui, foi divulgado dia 7/4. Ah, que engraçado, né? Foi divulgado dia 7/4, fala, é de março, só que vai,
aqui nos comentários ele está falando de fevereiro. E os dados também são de fevereiro, tá? Mas pelo que eu vi, é assim que funciona esse fundo de shopping. Então, basicamente, ele começa falando aqui sobre o movimento, que é os meses de fevereiro é um mês desafiador, porque são poucos dias, tem o carnaval tal. Mas realmente é um mês complicado, né? Se a gente pega janeiro, fevereiro e março, cara, são os meses que a gente tem IPVA, IPTU, escola. Então, assim, pra sobrar dinheiro pra gastar já fica um pouco mais complicado, né, nesses meses, né? Mas é normal, isso daí é normal, começo do ano é assim mesmo. Mas eu mesmo assim, eu fui no shopping esses dias, acabei indo, janeiro, fevereiro e março eu acabei indo pelo menos uma vez no shopping e tava cheio, tá? Então, aqui em São Paulo principalmente é a praia do paulista ir no shopping. Não sei como é que é aí na região que você mora, comenta aí se o pessoal gosta de ir no shopping, se tá cheio ou não. Beleza? Então ele comenta sobre isso, tal, que teve uma pequena queda nas vendas, tá, não sei o que. Aí ele fala que também vai ter um pouco mais de transparência no seu portfólio, uma transparência na questão de fluxo de pagamento, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Ele fala que ele fez uma venda de 66 milhões em fundos imobiliários. Então esse fundo aqui investe em outros fundos imobiliários também, mas é uma participação bem pequena. Que ele acabou vendendo 66 milhões e teve um rendimento de CDI mais 1%. Alguns outros indicadores aqui voltados para o setor de shoppings. Fala também sobre ESG, prática de ESG. E que ele está distribuindo menos do que ele deveria, porque por lei, né, é a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses tem que distribuir 95% do que teve da diferença de receitas e despesas. O que acontece? Os fundos pagam um pouco menos durante até junho, aí junho, para estar dentro da lei, paga o que deveria. Em dezembro, a mesma coisa. Por isso você vai ver que junho e dezembro são os meses que eles pagam mais rendimentos, tá? Então aqui a receitas que teve, 64,9 milhões de reais de fevereiro, uma receita bem expressiva, né? E aqui mostra que é receita imobiliária, receitas com fundos imobiliários, receita de renda fixa, tá? E teve as despesas operacionais, manutenção, funcionários, tal, despesas financeiras, então taxa administrativa, juros, entre outras coisas. Total, tá? Resultado, 56 milhões e distribuiu 52 milhões. Distribuiu um pouco menos, justamente para aquilo, que no passar dos 6 meses, no final lá ele distribua tudo que deve ser distribuído. Aí ele fala sobre essa questão SG aqui pra gente não vai ser importante. E aí ele começa a falar sobre o cronograma desse fundo. O que acontece? Esse fundo, pelo que eu vi aqui, já vou até pular para o informe mensal, né? O que é esse informe mensal? É que ele mostra todos os dados financeiros desse fundo, tá? E ele está mais atualizado, ele está dia 31/3. O que a gente observa aqui? Então, de ativo, a gente tem 7,9 bi, tá? De patrimônio líquido, a gente tem 6,6 bi. E tem outras informações aqui de disponibilidade e tal, mas o que eu vou observar aqui? Os passivos, tá? Então ele tem 663 milhões aqui de obrigações por aquisições de imóveis, então ele fez várias aquisições, mas não foi pagamento à vista, foi feito um acordo para fazer um fluxo de pagamento. E tem também umas emissões de CRIs, né, que é umas obrigações por securitizações de recebíveis. Então você pega um pacotinho de algum contrato que você tem, você emite no mercado, capta esse dinheiro, né, investe em outras coisas, se der tudo certo você traz valor para o cotista, se der errado aí traz um prejuízo, né? Por isso que eu gosto de observar como que está a alavancagem do fundo, ou seja, como que o fundo está trabalhando em relação ao patrimônio e dívidas, tá? Então se a gente pegar aqui quanto que ele tem de passivos aqui importantes, tá? Que tem um 1,2 bi. E o patrimônio líquido, que é realmente o patrimônio dele,
de 6,6, tá? Isso daqui vai dar em torno, se eu não me engano, já tinha feito o cálculo, vai dar 18%. Como que é a minha avaliação, tá? 18%. De 0 a 10%, saudável, tranquilo, tá? De alavancagem. De 10 a 30%, atenção. Vamos analisar o que o fundo está fazendo, como que ele está gerindo isso, como que é o fluxo de pagamento, tal, e assim por diante. Beleza? Acima de 30% eu já não gosto, já não invisto. Eu acho que aumenta muito a chance de dar algum problema, né? Principalmente, eu preciso fazer um vídeo só sobre alavancagem para explicar melhor assim. Mas assim, pode dar errado e pode trazer prejuízo para o cotista. Então eu não gosto de fundos acima de 30%, tá? Como tá com 18, beleza, a gente vai analisar o conjunto, vai analisar o setor, os imóveis e assim por diante. Então, ele traz aqui uma transparência em relação aos pagamentos que ele precisa fazer, tá? Então ele tem, vou pegar só no ano de 2025, então ele tem atualmente 648 milhões, tá? No dia que ele fez, na verdade, no dia que ele fez esse relatório, ele tem 63 milhões para pagar de uma parcela do Jundiaí Shopping e tem 630 milhões para pagar da terceira parcela do SYN. O que é isso? Peguei o fato relevante para entender. Então, o valor da transação, então foi uma compra que ele fez dessa empresa, no valor de 2 bilhões de reais. E aí, ele dividiu em alguns fluxos de pagamento, tá? Primeiro, o que foi essa compra, tá? Então, é algumas participações de algum shopping. Então, Grande Plaza Shopping, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Metropolitano da Barra, Tietê Plaza Shopping, Shopping D e assim por diante. E aí, esse ano de 2025, em dezembro, vai ter que pagar 629 milhões 713 mil, e isso corrigido pelo CDI. Beleza, então tá aqui. Além disso, tem também uma segunda parcela da Praia de Belas, menos 17 milhões. E aí, no final de 2025, com esse total que ele tem aqui, ele precisa de mais 62 milhões. Então, o caixa dele não está fechando a conta nesse ano. É uma estratégia do fundo, quando ele decidiu crescer, vamos crescer o portfólio, vamos, vai ter fluxo de pagamentos, beleza. Mas esse ano precisa desembolsar mais 62 milhões. Tem patrimônio para isso? A gente viu que tem. Patrimônio líquido tem 6,6 bi. Aquilo que eu falei para vocês. Ter patrimônio não quer dizer que você já consegue transformar isso em dinheiro, né? Você precisa ter liquidez. E no caso de shoppings, imóveis, a liquidez é um pouco mais lenta, tá bom? Então o fundo precisa ter uma estratégia para honrar esses 62 milhões de pagamentos que tem pendentes. E ela já começou a fazer isso. A gente viu que lá no comecinho do relatório ele começou a vender alguns fundos imobiliários, né, e deixar no caixa. Aí, quais são as estratégias que está disponível? Então ele comenta aqui sobre as estratégias que pode escolher. Ele ainda não escolheu, como tem tempo, ainda não escolheu qual vai ser a estratégia. Uma opção, venda de ativos. Então, quais seriam as vendas dos ativos? Seria ali em torno dos fundos imobiliários, tá? Segunda opção, emissão de cotas. Então você pode fazer uma subscrição, emitir cotas, mas não é o momento ideal porque está sendo negociado, né, abaixo do PVP. Então não sei se é interessante, né, fazer isso, tá? E fazer uma alavancagem. Então a gente já viu que tem em torno de 18%. Teria espaço para fazer alavancagem? Teria. Mas tem que ver. Para mim não seria a melhor opção, tá? O que pode acontecer é que o fundo trabalhar com essa questão de vamos fazer uma pequena alavancagem só para a gente honrar esses pagamentos, ou seja, você faz uma pedalada. Então você pega uma dívida para pagar essa dívida que tem, e você não mexe no portfólio, deixa investido, deixa rendendo, isso aí. É uma opção também. Tem espaço? Tem. Mas na minha opinião, o que eu focaria?
vender os fundos imobiliários que tem na carteira. A gente vai ver que é uma pequena porcentagem, eu acho que tem liquidez, eu acho que seria a melhor opção para honrar os pagamentos desse ano, tá? Mas vamos observar qual que vai ser a decisão da gestão, tá? E aí ele passa ali falando sobre os rendimentos distribuídos nos últimos 12 meses, né, em torno de 0,92 centavos por cota. A participação de pregões, eu lembro quando eu comecei a investir, muitos fundos não negociavam todo dia porque não tinha demanda, tá? Hoje a maioria dos fundos tem. E a liquidez média diária aqui é 13,6 milhões por dia. Pô, a gente que investe pouco aí, tá tranquilo, tá? Aí ele traz também aqui o valor do patrimônio da cota, né? A gente tem esse índice, esse indicador, na verdade, que é o PVP, que a referência é 1, muitas pessoas usam, eu não uso muito isso, né? Na minha forma de analisar qual escolher, eu analiso um pouco diferente, mas o valor patrimonial de cota é 117 e hoje está sendo negociado a 103. Então isso daí vai dar quanto? Vai dar um... Então é 103,95 dividido por 117. Então é 117,21. Então o PVP é de 0,88. Então abaixo está descontado sobre o valor patrimonial. A carteira de ativo, né? O foco é imóveis. Tem ali fundo imobiliário, tem caixa. Você vê que ó, o fundo imobiliário tem 303 milhões. Então você consegue, né, vender, não é uma participação tão expressiva no portfólio do fundo e consegue honrar os seus pagamentos, tá? E tem os CRIs aqui para pagar. Então, esse ano tem as amortizações desses CRIs, 23 milhões. Então, além de 62 milhões, mais 23, em torno de 85 milhões. Então, na minha opinião, daria para trazer aqui os 83 milhões que tem para pagar esse ano dos fundos imobiliários, tá? Não afetaria muito o portfólio, não afetaria muito o rendimento, acho que seria mais interessante. Aqui são alguns indicadores que é mais voltado para shopping. Eu acho que como esse fundo vem adquirindo muitos imóveis, muitos shoppings, então eu acho que eles ficaram muito distorcidos, né? Você pega, por exemplo, aqui, vendas totais, aumentou 54%? Não condiz com a realidade. Por que que isso aconteceu? Porque teve ali a questão de compras, tá? Então aqui eu vou até relevar esses daqui, mas a partir do momento que passou essas aquisições, é interessante a gente analisar esses indicadores. Outra questão aqui é sobre a vacância, 4,2% de vacância, tá baixa a vacância, eu achei. Tá? A vacância é de tudo que ela tem para alugar, quanto está disponível ainda para aluguel. Inadimplência baixa também, 1,9. E aí alguns indicadores também aqui. E a relação do portfólio, então 75% está no Sudeste, algumas administradoras. E aí você tem aqui a história do fundo, né, mostrando por datas cada aquisição e assim por diante. E por fim, o portfólio realmente do fundo, de shopping, então Cidade Jardim, Cidade de São Paulo, Plaza Shopping, Plaza Sul Shopping, acho que eu fui uma vez nesse shopping. Aí, Parque Santana, acho que eu já passei na frente. Shopping D fui algumas vezes. Internacional de Guarulhos, eu ia mais, mas depois que o estacionamento aqui ficou pequeno, ficou ruim para ir, aí eu parei de ir. Ele é até próximo de mim aqui, mas ficou ruim. Então hoje eu prefiro ir ali, os shoppings que eu prefiro ir, Itaquera, Tatuapé, Aricanduva, né? São os shoppings aqui da Zona Leste de São Paulo. Aí tem shopping no Rio de Janeiro. Se vocês conhecem algum aqui, comenta aí como é que é o movimento. Caxias do Sul, Uberlândia, na Bahia, Salvador, Natal, Porto Alegre, Curitiba e Manaus. Beleza? Então, por fim, esse é o relatório. Chegamos no fim do relatório aqui.
bem interessante, bastante informação. Então, resumindo aqui, é interessante investir, ainda você indica investir? Eu indico, se você gosta do setor de imóveis, mas fique atento qual será a estratégia tomada por esse fundo em relação aos fluxos de pagamentos que ela tem que pagar, né? A alavancagem está no momento ali de alerta. Tem espaço ainda para crescer um pouquinho? Tem, mas eu não gosto muito quando o fundo foca nisso. Então, se você for investir, fique atento a essa questão da alavancagem. Tente comparar com outros fundos de shopping. Eu vou tentar trazer aqui nos próximos vídeos também outros fundos de shoppings. E aí você pode até fazer essa comparação, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima.